Meu nome é Marina, tenho 32 anos, e o dia que meu próprio irmão me mandou aquela mensagem foi o dia que eu decidi que compaixão tem limite. Mari, a Bianca pediu para você não ser madrinha. Você não combina com o tema do casamento, mas vai estar lá, né? Beijo. Eu olhei para a tela do celular por uns 5 minutos. Li de novo e de novo. Não combina com o tema, como se eu fosse uma peça de decoração errada numa festa. Respirei fundo, limpei as 2 lágrimas que teimaram em cair e digitei: sem problemas, Rodrigo. Aproveitem o dia de vocês. O que meu irmão não sabia é que naquela mesma tarde eu ia abrir meu banco digital e transferir os R$8.000 que estava guardando de presente de casamento de volta para minha conta corrente. E o que nem ele nem a Bianca jamais imaginariam é o que eu ia descobrir nas 2 semanas seguintes e o que essa descoberta ia fazer com o casamento perfeito deles. Eu e o Rodrigo sempre fomos próximos. Ele é 4 anos mais velho, e quando nossos pais morreram num acidente de carro, eu tinha 19, ele tinha 23, nós só tínhamos um ao outro. A gente dividiu o apartamento que herdamos, dividiu as contas, dividiu a dor. Foram os piores meses das nossas vidas. Eu lembro de acordar no meio da noite, ouvindo ele chorar no quarto ao lado, tentando abafar o som no travesseiro. Lembro de sentar no chão do corredor, encostada na porta dele, chorando também, nenhum de nós querendo que o outro soubesse como estávamos destruídos. De manhã, a gente tomava café fingindo normalidade. Bom dia, bom dia. Tem pão? Tem. Como se nosso mundo não tivesse acabado 3 semanas atrás. Ele me ajudou a pagar a faculdade trabalhando em 2 empregos, de dia na empresa de TI, de noite fazendo freela de manutenção de computadores. Eu o via sair às 7 e voltar à meia-noite, exausto, mas sempre perguntando: como foi a aula hoje? Precisa de dinheiro para alguma coisa? Eu cuidava da casa, fazia comida, deixava a marmita pronta, lavava a roupa dele, tentava manter alguma normalidade, enquanto os 2 a gente desmoronava por dentro toda noite. Levou 3 anos pra gente conseguir rir de novo, mais 2 pra gente vender o apartamento, dividir o dinheiro e cada um seguir sua vida. Mas a gente nunca perdeu contato. Jantar toda semana. Sempre às quintas, sempre no mesmo restaurante japonês barato que a gente adorava. Ligações. Eu conhecia a senha do cartão dele, ele conhecia todos os meus ex-namorados péssimos e sempre tinha uma opinião sincera sobre cada um. Até a Bianca aparecer. Ela entrou na vida do Rodrigo há 2 anos como um furacão cor-de-rosa, literalmente. A mulher só usava tons de rosa, bege e branco. Cabelo loiro platinado que custava $800 a cada retoque mensal. Sim, ela mencionou o valor na primeira vez que nos conhecemos. Unhas sempre perfeitas, gel com francesinha que ela renovava semanalmente. Instagram com 47 mil seguidores, onde ela postava fotos em restaurantes caros e viagens que, eu descobriria depois, ela nunca pagava. Rodrigo a conheceu num evento corporativo. Ele tinha acabado de ser promovido a gerente regional da empresa, estava ganhando bem, finalmente. Ela trabalhava como consultora de imagem e estilo de vida. Eu nunca entendi direito o que isso significava, mas ao que tudo indicava, significava gastar o dinheiro dos outros em roupas e foto. A primeira vez que jantamos juntos, ela chegou 15 minutos atrasada. Entrou no restaurante como se estivesse desfilando. Salto alto batendo no chão, bolsa de marca, falsa, eu reconheci depois, pendurada no braço. Rodrigo se levantou feito um cachorrinho animado. Amor, essa é minha irmã Marina. Ela me olhou de cima a baixo, demorou uns 3 segundos a mais do que seria educado, e finalmente estendeu a mão com aquelas unhas perfeitas. Oi, Marina. Rodrigo fala tanto de você. Sentou, pegou o cardápio, franziu o nariz. Esse lugar é tão autêntico. A forma como ela disse autêntico deixou claro que não era elogio. Durante o jantar, ela olhou para minha roupa, uma blusa verde musgo e calça jeans, e disse: Ai, Marina, você é tão natural. Deve ser libertador não se preocupar tanto com a aparência, né? Sorriu. Rodrigo riu, nervoso. Eu mastiguei meu nhoque e não respondi. A Bianca tá me ajudando a melhorar meu visual, ele disse passando a mão na camisa nova, claramente cara, com uma etiqueta que eu reconheci de vitrine de shopping que ele nunca frequentava. É, percebi, eu disse. Você tá diferente. Pra melhor, ela completou, pegando na mão dele e entrelaçando os dedos com um gesto teatral. Seu irmão tem potencial, só precisava de alguém para mostrar para ele. Nos meses seguintes, eu fui lentamente sendo excluída. Jantares semanais viraram mensais. Mensais viraram: a gente se fala, tá corrido aqui. Ligações viraram mensagens curtas. Oi, Mari, tede bem?
Aqui, TD corrido. Falo DPS. Rodrigo começou a frequentar lugares que eu nunca ia conseguir pagar. Restaurantes com entrada às $200 por pessoa. Bares em cobertura com drinks a $80. Ele comprou um carro novo, financiado até o pescoço. Eu soube depois. Trocou o apartamento simples de 2 quartos por uma cobertura alugada na Vila Olímpia. A gente precisa de um lugar que combine com nosso estilo de vida, Bianca disse quando me mostrou o lugar pela primeira vez, andando na ponta dos pés no salto alto pelo piso de mármore frio. Você entende, né, Mari? Imagem é tudo. As pessoas te julgam pelo lugar onde você mora, pelo que você veste, por onde você é vista. Rodrigo merece ser visto como o vencedor que ele é. O pedido de casamento foi anunciado no Instagram antes de me contarem pessoalmente. Eu vi a foto às 9 horas da manhã, enquanto tomava café. Bianca de vestido branco curto, Rodrigo de joelhos com uma caixa aberta, ao pôr do sol numa praia que eu sabia que ficava a 3 horas de São Paulo. Cenário perfeito, iluminação perfeita, ângulo perfeito, legenda perfeita. Ela disse sim para nossa vida de sonhos, nosso para sempre. Mama casando com meu melhor amigo. Vida de casal. Tinha 2.340 curtidas quando eu vi. Minha mensagem de parabéns. Parabéns, Rô, que vocês sejam muito felizes. Foi respondida 4 horas depois com um "Obi, cunhadinha?". Uma semana depois, Bianca me ligou. Eram 10 horas da manhã de um sábado. Mari, preciso falar com você sobre uma coisa super importante. Ela sempre falava assim, tudo em caixa alta. Tudo com pontos de exclamação invisíveis. Eu tô montando meu time de madrinhas e óbvio que você tem que estar lá. Afinal, você é a irmã do Rodrigo. Meu coração deu um pulo. Talvez eu tivesse julgado mal, talvez ela realmente quisesse me incluir. Talvez, no fundo, ela não fosse tão ruim. Claro, Bianca, eu adoraria. Maravilhoso. Então, o tema do casamento é jardim encantado minimalista. As madrinhas vão usar vestidos longos em tons de champanhe que eu já escolhi na loja. Custa $2.800 cada um, mas pode parcelar em até 10 vezes. Ah, e tem o chá de panela temático em buffet, o chá bar num restaurante incrível, a despedida de solteira em Trancoso. A gente dividiu, fica só $3.200 por pessoa, mas vale cada centavo, prometo. E claro, o presente coletivo das madrinhas para o casal, a gente pensou numa adega de vinhos importados, R$ 1.500 cada uma. Tranquilo? Eu fiquei em silêncio, calculando mentalmente. $2.800 no vestido, $3.200 na viagem, R$ 1.500 no presente coletivo, R$ 7.500 para ser madrinha. Meu salário inteiro de 2 meses. Bianca, isso é muito dinheiro. Ai, Mari, mas é o meu casamento. É uma vez na vida. Você não vai querer ficar de fora da festa do século, né? As meninas já confirmaram todas. Só falta você, festa do século. Eu quase ri. Deixa eu pensar e te respondo, ok? Tá, mas não demora. Preciso confirmar as meninas até sexta para fechar com a loja e reservar Trancoso. Naquela noite, eu conversei com o Rodrigo. Liguei para ele às 8 horas. Rô, preciso falar com você. Oi, Mari, tá tudo bem? Tá, mas é sobre o casamento. A Bianca me falou dos custos para ser madrinha. E aí, Rô, R$ 7.500 é muito. Eu queria muito ser sua madrinha, mas não tenho como gastar isso tudo. É meu salário de 2 meses. Ele suspirou do outro lado da linha. Aquele suspiro cansado que eu conhecia tão bem. Mari, eu sei que é caro, mas a Bianca quer um casamento bonito. A gente merece, depois de tudo que passei. O que você passou? Eu repeti, sentindo uma pontada no peito. Rô, a gente passou juntos. Ou você esqueceu? Eu tava lá quando você não conseguia dormir. Quando você chorava no banheiro achando que eu não ouvia. Quando você trabalhou em 2 empregos para me ajudar. A gente passou juntos. Não esqueci, mas agora é diferente. Agora eu tenho a Bianca. E ela me faz feliz de um jeito que, enfim, você não ia entender. Não ia entender o quê? Ter alguém que acredita em mim. Que me faz querer ser melhor. Que olha para mim e vê potencial. Não só o cara que sobreviveu. Eu sempre acreditei em você. Eu disse, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Quando você não tinha ninguém, eu tava lá, limpando a casa, fazendo comida, segurando sua mão. Isso não era acreditar em você? Eu sei, Mari, mas isso é diferente. No final, eu aceitei ser madrinha. Peguei uma grana que tinha guardado para trocar meu sofá velho. Vendi minha TV, que ainda funcionava bem,
e comprei uma mais barata. Fiz 3 freelas extras, virando noites para juntar o resto. Juntei os 7.500 reais em 2 meses e meio de sacrifício. Comprei o vestido champanhe que me deixava com cara de que eu tinha sido mergulhada em um balde de tinta bege. Quando experimentei na loja, a vendedora disse: "Ficou lindo!" Mas eu vi no espelho. Eu parecia doente. A cor lavava completamente meu tom de pele, mas era o vestido escolhido. Todas as madrinhas iam usar igual. Uniformidade é elegância, Bianca tinha dito. Paguei a viagem para Trancoso, onde as outras 5 madrinhas, todas amigas da Bianca, todas loiras, todas magras, todas com Instagrams esteticamente perfeitos, com milhares de seguidores, passaram 3 dias tirando fotos e me ignorando. Fiquei num quarto sozinha, enquanto elas dividiam quartos duplos, rindo alto até de madrugada, fazendo stories, gravando reels. A Marina é tão diferente das outras. Eu ouvi uma delas comentar no quarto ao lado na segunda noite. A parede era fina. Eu estava deitada tentando dormir. A Bianca só colocou ela porque é irmã do noivo. Pena. Ela meio que desafina do grupo, sabe? Risadas. Mas a Bianca é um amor de incluir ela mesmo assim. Faltando 1 mês pro casamento, eu decidi fazer um presente à parte do coletivo. Algo significativo. Algo que mostrasse pro Rodrigo que, apesar de tudo, eu ainda me importava. Eu tinha guardado 8.000 reais que recebi de um projeto freelance grande, um site completo que desenvolvi para uma empresa. Pensei em dar para o Rodrigo e para a Bianca começarem a vida juntos. Talvez reformar a cobertura que eles alugavam. Talvez uma lua de mel melhor, mais longa, mais especial. Talvez um fundo de emergência. Separei o dinheiro. Coloquei num envelope bonito de papel reciclado que comprei numa papelaria cara. Escrevi um cartão à mão, com caneta de caligrafia, caprichando em cada letra. Rô, que vocês construam uma vida tão bonita quanto a que a gente reconstruiu juntos depois que perdemos tudo. Que tenham a coragem que a gente teve. Que nunca esqueçam que família é quem segura sua mão quando tudo desmorona. Com todo o amor do mundo, sua irmã, Marina. E então veio a mensagem, 2 semanas antes do casamento. Eu estava no trabalho, numa reunião chata sobre prazos de entrega, quando o celular vibrou dentro da bolsa. Esperei a reunião acabar. Quando saí e olhei, era do Rodrigo. Mari, a Bianca pediu para você não ser madrinha. Você não combina com o tema do casamento. Mas vai estar lá, né? Beijo. Eu li, reli, li pela 3ª vez. Respirei. Minha chefe passou pela minha mesa. Tudo bem, Marina? Você tá pálida. Tudo. Eu menti. Só tontura. Já passa. Fui pro banheiro. Tranquei a porta. Sentei no vaso sanitário fechado e deixei as lágrimas caírem. Silenciosas, quentes, humilhantes. Não combino com o tema. 7.500 reais gastos para não combinar com o tema. 2 anos sendo tolerada. Uma vida inteira cuidando do meu irmão, segurando a mão dele no velório, dividindo dor, dividindo vida, para ser descartada porque meu cabelo não é loiro platinado e minha cintura não tem 60 centímetros. Sequei as lágrimas. Respirei fundo 3 vezes. Lavei o rosto com água fria. Olhei no espelho. Vi os olhos vermelhos, vi a mágica borrada, vi a cara de quem tinha acabado de ser quebrada. Voltei para a mesa, sentei, peguei o celular e digitei, com dedos firmes, sem tremer. Sem problemas, Rodrigo. Aproveitem o dia de vocês. Então eu abri o app do banco. Encontrei o envelope digital onde tinha separado os 8.000 reais. Cliquei. Transferi de volta para minha conta corrente. Clique. Confirmação. Comprovante. Dinheiro de volta. Peguei o envelope bonito da gaveta da minha mesa, aquele que tinha custado 45 reais numa papelaria chique. Levantei. Fui até o triturador de papel da empresa e assisti, com uma satisfação estranha e triste, enquanto o cartão que eu tinha escrito com tanto carinho, com tanta esperança, virava confete. Naquela noite, tomei uma garrafa de vinho sozinha, sentada no sofá velho que não tinha trocado para pagar o vestido de madrinha, assistindo Netflix sem prestar atenção. E foi aí que comecei a perceber algumas coisas, pequenas coisas que eu tinha ignorado. A pressa da Bianca em casar, as perguntas sobre a herança dos nossos pais, o interesse dela em saber quanto o Rodrigo ganhava, como ela sempre mencionava dinheiro, como ela sempre precisava de mais. Se você já foi excluída pela sua própria família, deixa um like nesse vídeo. E se você quer saber o que aconteceu quando eles abriram aquele envelope vazio no meio da festa, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que eu descobri nas 2 semanas seguintes mudou tudo. Comenta aqui embaixo. Você teria aceitado calada ou revidado? 2 dias depois da mensagem, eu estava no mercado comprando coisas para o final de semana quando esbarrei na Juliana,
uma amiga dos tempos de faculdade que eu não via há uns 3 anos. Marina, que saudade! Como você tá? Abraços apertados, aquele cheiro de perfume caro que ela sempre usou. Vamos tomar um café? Tenho tempo agora. Fomos pro Starbucks do shopping. Pedimos, sentamos. Atualização de vida. Ela tinha casado, se separado, estava namorando de novo. E você? Casou? Namorou? Ela perguntou, mexendo o açúcar no cappuccino. Não, continuo solteira, focando na carreira. Mas meu irmão vai casar daqui 2 semanas. O Rodrigo? Sério? Nossa, que legal! Com quem? Uma menina chamada Bianca. Bianca Furtado. O rosto da Juliana mudou, literalmente. O sorriso sumiu. A colher parou no meio do caminho. Bianca Furtado? Loira, alta, uns 1,75, trabalha com consultoria de imagem? Essa mesma. Você conhece? Juliana bebeu o café dela devagar. Olhou pro lado, olhou de volta pra mim. Marina, você sabe quem é o ex-noivo dela? Acontece que a Bianca tinha ficado noiva antes, 2 anos antes de conhecer o Rodrigo, com um empresário chamado Gustavo, dono de uma rede de academias em São Paulo, 15 anos mais velho que ela, rico. Noivado relâmpago. Durou 8 meses. Casamento estava marcado, faz ano, 300 convidados, convites de 180 cada um já enviados. 1 semana antes, ele descobriu que ela tinha esvaziado a conta conjunta que ele tinha aberto, para ela se sentir segura e independente. 43 mil reais sumidos em 3 meses. Gastos em roupas de grife, salão de beleza, procedimentos estéticos, harmonização facial, lipulade, preenchimentos, viagens que ela fazia sozinha, mas postava como se estivessem juntos. Quando ele confrontou com os extratos impressos, ela chorou, gritou, disse que ele era controlador, que estava destruindo a autoestima dela, que ela ia se matar se ele a abandonasse. Disse que o dinheiro era dela, ele tinha dado acesso, eram presentes implícitos. Ele, mesmo assim, cancelou o casamento. Devolveu os presentes, perdeu a entrada do buffet. Ela espalhou mentiras, disse que ele era abusivo, violento, que ela tinha fugido para se proteger. Processou ele por danos morais. Perdeu. O juiz foi claro. Não houve abuso, houve manipulação financeira. Ela ficou com a reputação manchada nos círculos sociais da Zona Sul. Ela ficou sumida uns 6 meses, Juliana me contou, olhando em volta como se alguém pudesse ouvir. Ninguém via ela em lugar nenhum, nem no Instagram. Depois reapareceu, perfil novo, sobrenome diferente, discurso de superação, recomeço, renascimento, mulher que renasce das cinzas, essas coisas. E ao que parece, novo noivo, seu irmão. Rodrigo não sabe disso, eu disse, sentindo o estômago afundar, como se tivesse um buraco se abrindo dentro de mim. Ele não sabe de nada. Ela deve ter contado uma história completamente diferente. Naquela noite, eu criei um perfil falso no Instagram, e-mail novo, VPN, foto genérica de paisagem. Procurei Bianca Moretti São Paulo, e encontrei. O perfil antigo dela ainda existia, privado, abandonado, com outro nome, e Bianca Moretti Oficial, 340 seguidores. Última postagem, 3 anos atrás, antes de tudo explodir. Foto do noivado com o empresário, ela de vestido branco, ele sorrindo, anel enorme, legenda. O amor da minha vida pediu minha mão. Hearts a Gustavo Fitness. Comentários antigos de pessoas perguntando sobre o casamento cancelado. Respostas agressivas dela. Gente que não tem o que fazer na vida. Invejosos sempre vão existir. Meu amor é verdadeiro. E vocês não vão destruir. Depois, silêncio. Perfil morto. Passei a noite inteira caindo em rabbit holes da internet. Encontrei matérias em blogs de fofoca de 2022. Noiva de empresário é acusada de desvio de valores da conta conjunta. Casamento de luxo é cancelado após noiva esvaziar 43 mil reais da conta do noivo. Descobri processos públicos no site do Tribunal de Justiça de São Paulo. Número do processo, partes envolvidas, nomes completos, sentença acessível, li tudo. Cada palavra, cada documento, cada evidência. Descobri que ela tinha mudado o sobrenome legalmente 6 meses depois da sentença. Bianca Moretti Alves virou Bianca Furtado Silva. Novo sobrenome, nova pessoa, novo Instagram, nova narrativa, novas vítimas. No dia seguinte, mandei mensagem pro Rodrigo. Rô, preciso falar com você. É urgente e importante. Esperei. 1 hora, 2 horas, às 3 da tarde. Mari, tô corrido com os preparativos finais do casamento. Pode ser depois? Não, precisa ser agora. Presencial. Mana, pelo amor de Deus, não vai criar drama porque não vai ser madrinha, né? A gente conversou sobre isso. Você disse que tava tudo bem. Não é sobre isso. Então sobre o quê? Sobre a Bianca. Sobre quem ela realmente é.
silêncio. Visualizado. 3 pontinhos aparecendo e desaparecendo. Aparecendo e desaparecendo. Que tem a Bianca? Você sabia que ela já foi noiva antes? Sabia. E daí? Eu também já namorei outras pessoas. Você tá sendo ridícula. Você sabe por que o noivado terminou? Demora na resposta. Ela me contou. O cara era controlador, possessivo, abusivo emocionalmente. Ela teve que sair correndo, foi horrível para ela. Rodrigo, isso não é verdade. A história real é completamente diferente. Como você sabe? Porque eu conversei com pessoas que conhecem a versão verdadeira. Porque eu achei os processos judiciais públicos. Porque eu tenho provas. Eu mandei os links, as matérias dos blogs, os prints do Instagram antigo, os números dos processos públicos com instruções de como acessar. Tudo. Cada evidência que eu tinha coletado na noite anterior, e esperei, meu coração batendo forte, mãos suando, olhando o visualizado na mensagem. 15 minutos sem resposta, meia hora, 40 minutos, 1 hora inteira. Finalmente, às 4h23 da tarde. Marina, você tá espalhando mentiras sobre a minha noiva 1 semana antes do meu casamento porque tá com ciúmes que eu encontrei alguém e você continua sozinha. Isso é baixo demais, até pra você. Meu estômago virou. Rô, eu só tô tentando te proteger, te mostrar quem ela... Me proteger? Ou me sabotar? Você nunca aceitou a Bianca desde o primeiro dia. Nunca aceitou que eu sou feliz com ela. Isso é inveja pura, Mari. Inveja porque você tá sozinha. E eu encontrei alguém que me ama de verdade. Rodrigo, por favor, só olha os documentos que eu mandei. Só... Não, eu cansei. Você fica falando que sempre esteve do meu lado, que cuidou de mim, mas a primeira vez que eu sou feliz de verdade, você tenta destruir. Eu não quero você no meu casamento, não como madrinha, não como convidada. Não quero você lá. Você não tá falando sério. Tô. E sabe de uma coisa? Fui eu que pedi pra Bianca te tirar de madrinha. Não foi ideia dela, foi minha. Porque eu já sabia que você ia fazer alguma coisa assim pra tentar nos separar. Não vem no casamento, Marina. Você não é mais bem-vinda na minha vida. A ligação caiu. Eu tentei ligar de volta. Chamada recusada. Mandei mensagem. Bloqueada. WhatsApp. Bloqueada. Instagram. Bloqueada. Facebook que a gente mal usava. Bloqueado. Meu irmão tinha me apagado da vida dele. Chorei. Chorei muito. Chorei por 2 dias seguidos. Deitada na cama, cortinas fechadas, celular no silencioso. Faltei no trabalho pela primeira vez em 3 anos. Mandei mensagem para minha chefe. Emergência familiar. Volto segunda. Fiquei na cama. Não comi. Mal bebi água. Pensei em tudo que a gente tinha passado juntos. Pensei nos nossos pais, no acidente, no velório onde ele segurou minha mão tão forte que deixou marca. Pensei em como eu segurei a mão dele quando ele quis desistir de tudo depois que a primeira namorada séria terminou com ele. Pensei em como a gente prometeu, numa noite de Natal, 3 anos depois da morte dos nossos pais, bêbados de vinho barato e saudade, que sempre ia ter um ao outro. A gente só tem a gente, Mari. Eu sei, Rô. Promete que nunca vai me abandonar? Prometo. E você? Prometo. E pensei em como uma mulher que ele conhecia há 2 anos conseguiu destruir tudo isso em 1 semana. No 3º dia, eu me levantei. Tomei banho. Um banho longo, quente, chorando debaixo do chuveiro até a água esfriar. Me olhei no espelho embaçado. Vi uma mulher cansada, triste, mas não quebrada, não completamente. E tomei uma decisão. Eu ia naquele casamento. Liguei para Juliana. Você tem o contato do ex-noivo da Bianca? Do Gustavo? Tenho. A gente treina na mesma academia, às vezes a gente conversa. Por quê? Você pode marcar um café com ele para mim? Ou passar meu contato? Eu preciso conversar com ele. Marina, o que você tá planejando? Nada demais. Eu só quero entender a história completa. Ouvir dele o que realmente aconteceu. O nome dele era Gustavo Mendes. 47 anos, bem-sucedido, 6 academias espalhadas pela Zona Sul e Oeste de São Paulo, recentemente casado de verdade, há 8 meses, com uma mulher chamada Paula, que parecia genuinamente feliz ao lado dele nas fotos do Instagram. Sorriso real, olhos brilhando, sem filtro de Instagram, sem pose ensaiada, só felicidade. Ele aceitou me encontrar numa cafeteria no Itaim Bibi 2 dias depois. A Juliana me contou que seu irmão vai casar com a Bianca, ele disse, sentando na cadeira, mexendo o açúcar no café expresso. Sinto muito por ele. De verdade. Você pode me contar o que aconteceu? A versão real? Ele suspirou, olhou pela janela, olhou de volta e contou tudo, em detalhes dolorosos, como ela o seduziu num evento de empreendedorismo em 2021, como foi rápido, intenso, avassalador, como ela tinha urgência em tudo.
casar logo, morar junto logo, conta conjunta logo, decisões conjuntas logo. Ela dizia que eu não confiava nela se eu não desse acesso total à minha vida, que um casal de verdade divide tudo, que ela se sentia insegura, inferior, porque eu tinha dinheiro e ela não, que isso criava um desequilíbrio de poder no relacionamento. Como ele, apaixonado, cego, abriu a conta conjunta com 50 mil reais iniciais, para ela se sentir segura, ele disse, para ela saber que eu confiava nela completamente. Como ela gastou 43 mil reais em 3 meses. Roupas de grife, bolsas, salão de beleza, unhas, cabelo, pele, procedimentos, harmonização facial, 8 mil reais. Lipo, LAD, 12 mil reais. Preenchimentos diversos, 4.500. Viagens que ela fazia com amigas para Búzios, Campos do Jordão, até Miami uma vez. Ela dizia que precisava manter a aparência para ser uma esposa à altura de mim. Ele explicou que eu merecia uma mulher bonita, bem cuidada, impecável. Como ele só descobriu porque o contador dele, fazendo a revisão trimestral, estranhou os gastos. Gustavo, você autorizou esses 43 mil reais em 3 meses na conta conjunta? Que 43 mil reais, como ele pediu os extratos. Como confrontou ela numa quinta-feira à noite. Como ela chorou, gritou, jogou coisas, disse que ele era controlador, mesquinho, que estava destruindo a autoestima dela, monitorando cada centavo, que ela ia se matar se ele a abandonasse. Ela literalmente disse isso. Gustavo falou voz baixa. Que ia se matar. Pegou uma faca da cozinha, encostou no pulso, gritando. Eu tive que chamar a irmã dela para vir acalmar. Como mesmo assim ele cancelou o casamento, devolveu os presentes, perdeu os 23 mil reais de entrada do Fasano. Como ela espalhou mentiras, postou no Instagram que ele era abusivo, controlador, que monitorava cada movimento dela, que ela tinha fugido para salvar a própria vida. Como amigas dela confirmaram a história. Como ele perdeu clientes das academias. Como ela processou por danos morais e imagem, pedindo 100 mil reais. Como ele contraprocessou. Como tudo foi a júri. Como o juiz foi claro na sentença. Não houve abuso. Houve manipulação financeira e emocional por parte da requerente. Processo improcedente. Como ela ficou com a reputação manchada. Como sumiu por meses. Como reapareceu nova. Ela é perigosa, Marina. Ele disse, me olhando direto nos olhos. Não no sentido físico, mas ela sabe exatamente quais botões apertar. Sabe fazer você duvidar da sua própria percepção da realidade. Ela é, eu não sei a palavra técnica, mas é algum tipo de manipulação psicológica profunda. Se seu irmão tá com ela, ele tá sendo manipulado agora. E se você tentar salvá-lo, ela vai fazer você parecer a vilã. Já fez, pelo que você me contou. Já fez, eu confirmei. Ele me bloqueou, disse que sou invejosa. Gustavo assentiu lentamente. Foi exatamente o que ela fez comigo e meus amigos quando tentaram me alertar. Isolamento é parte da tática. Ele vai perceber eventualmente, mas pode ser tarde demais. Pode ser depois que ele tiver perdido tudo. Você tem provas? Extratos bancários, mensagens, algo concreto que eu possa mostrar? Tenho tudo. O processo judicial é público, mas eu tenho os documentos organizados, extratos, prints de conversas que nunca entraram no processo porque meu advogado achou desnecessário, já que os extratos eram prova suficiente. Ele pegou o celular, mexeu uns minutos, dedos rápidos na tela, me enviou um link do Google Drive. Aqui, pasta completa. Use com sabedoria. E boa sorte, você vai precisar. Nos dias seguintes, eu montei um dossiê completo. Imprimi os extratos bancários mostrando cada gasto da Bianca, data, valor, estabelecimento. Imprimi conversas entre ela e o Gustavo, onde ela admitia ter usado o dinheiro porque era um direito dela como noiva. Imprimi a sentença judicial completa, 10 páginas. Imprimi matérias de 3 blogs diferentes. Organizei tudo numa pasta preta bonita, com divisórias, índice, tudo profissional, e pensei no que fazer. A primeira ideia foi mandar para o Rodrigo pelo correio. Mas ele estava bloqueado, não ia nem abrir. Mandar para os pais da Bianca? Pesquisei e descobri que eles mal falavam com ela depois do escândalo. O pai tinha até dado uma entrevista anônima num blog dizendo: minha filha precisa de ajuda profissional. Mandar para os padrinhos do casamento? Não conhecia ninguém. Fazer um escândalo no dia do casamento? Gritar as verdades no microfone? Muito dramático, pouco efetivo. Eu ia parecer louca. Contratar um advogado para notificar o Rodrigo? Caro e provavelmente inútil. Então eu tive uma ideia melhor. Bianca tinha 47 mil seguidores no Instagram. Ela tinha transformado a vida dela numa vitrine pública. Postava tudo sobre o casamento.
Todos os dias, múltiplas vezes por dia. Fotos do vestido, detalhes, sem mostrar completo, da decoração sendo montada, das madrinhas em prova de vestido, do menu degustado, do bolo de 4 andares, da lista de presentes. Stories com contagem regressiva. Faltam 10 dias. Faltam 5 dias. Enquetes perguntando qual buquê escolher. Rosas brancas ou peônias, qual penteado, coque baixo ou ondas soltas. Ela tinha transformado o casamento dela numa novela pública e as pessoas adoravam. Casal mais lindo, meu sonho de casamento, inveja branca do amor de vocês, milhares de comentários, milhares de curtidas. Eu criei um perfil anônimo, e-mail falso criado em site temporário, VPN ativada, foto de perfil genérica, paisagem de montanha, nome genérico, Ana Silva. E comecei a plantar sementes. Comentários sutis, nunca agressivos. Ela parece muito com uma menina que era noiva de um empresário há uns anos. Será que é a mesma pessoa? Postado em páginas de fofoca de São Paulo que cobriam casamentos de influencers, em grupos de noivas no Facebook, em comentários de posts sobre a Bianca. Pequenos comentários, nunca direto, nunca acusatórios, só sugestões, perguntas, dúvidas. E esperei. 3 dias antes do casamento, começou. Uma blogueira de fofoca pequena, a Fofocas SP, 12 mil seguidores, fez um post. Foto da Bianca atual ao lado de uma foto antiga dela com o Gustavo. Será que essa noiva influencer é a mesma Bianca M que se envolveu em polêmica milionária com ex-noivo empresário? As fotos são muito parecidas. O que vocês acham? 340 comentários em 2 horas. A Bianca reagiu rápido. Postou um stories, fundo rosa, texto branco, emoji de coração partido. Gente, que absurdo essas pessoas que não têm o que fazer e inventam mentiras para destruir a felicidade dos outros. Meu passado é só meu, e quem me ama de verdade sabe quem eu sou de verdade. Fofoca não me atinge. Comentários se dividiram. Metade defendendo. Deixa a menina ser feliz. Inveja é foda. Metade questionando. Mas é ela mesmo ou não? Alguém tem mais info. 2 dias antes do casamento, um perfil maior pegou a história. Polêmicas e SP. 180 mil seguidores. Investigamos. Noiva de casamento badalado em SP tem passado nebuloso e processo judicial envolvendo ex-noivo. Quem é? Bianca F. A matéria tinha mais detalhes. Processo público, citado com número. Nomes omitidos por questões legais. Mas quem quisesse procurar, achava fácil. Menção aos 43 mil reais. Menção à mudança de sobrenome. 2.800 comentários. Bianca postou de novo. Dessa vez, vídeo. Chorando. Maquiagem borrada. Voz embargada. Eu não mereço isso. Eu só quero ser feliz. Eu só quero casar com o amor da minha vida. Por que as pessoas são tão cruéis? Por que querem destruir a felicidade alheia? Eu nunca fiz mal pra ninguém. 5.400 curtidas. 890 comentários. Rodrigo postou também, pela primeira vez, se envolvendo publicamente. Foto dos dois abraçados. Minha noiva é a mulher mais incrível, forte e verdadeira do mundo. Haters vão odiar. Mentirosos vão mentir. Mas nosso amor é mais forte que qualquer fake news. O amor vence. Um dia antes do casamento, a bomba. A pasta que o Gustavo me deu vazou completamente. Não fui eu diretamente, eu juro. Eu tinha enviado para CEO Polêmicas SP como fonte anônima, deixando a blogueira decidir o que fazer. Ela decidiu postar tudo. Extratos bancários com os gastos detalhados, valores borrados nas partes de dados pessoais, mas montante total visível. Prints de conversas entre Bianca e Gustavo. Sentença judicial completa em PDF disponível para download. Exclusivo. Documentos comprovam polêmica de noiva influencer. Ex-noivo nos enviou provas. Confira. O Instagram da Bianca explodiu. 3.247 comentários em 2 horas. Metade xingando ela. Golpista, interesseira, coitado do noivo novo. Metade ainda defendendo. Pode ser montagem. Ela já explicou isso. Deixem ela em paz. Ela desativou os comentários em todos os posts. Depois, colocou o perfil privado. Depois, às 11 horas da noite de sexta, véspera do casamento, desativou completamente. A Bianca Furtado oficial sumiu do ar. Eu fiquei em casa, quieta, de pijama, comendo pipoca, assistindo tudo acontecer em tempo real, atualizando as páginas, lendo cada comentário, sentindo uma mistura estranha de satisfação e tristeza. Na manhã do casamento, sábado, 10 horas, o Rodrigo postou uma foto dele de terno, gravata ajeitada, cabelo gel, posando sério no espelho. Hoje é o dia mais importante da minha vida.
Não importa o que falem, não importa as mentiras que espalhem, não importa quem tente nos destruir. Eu amo você, Bianca, e vamos provar que o amor verdadeiro vence qualquer tempestade. Casando hoje, o amor vence o ódio. 847 curtidas. 23 comentários. Ele claramente apagou os negativos, só sobraram os de apoio. E eu fiz algo que nem eu mesma esperava. Me arrumei. Coloquei um vestido bonito, verde escuro, elegante, comprimento midi, sem decote exagerado, profissional, mas bonito, maquiagem caprichada, rímel, batom vermelho, cabelo preso num coque baixo que assisti 3 tutoriais no YouTube para fazer. Brincos discretos, salto médio. Me olhei no espelho. Parecia outra pessoa. Parecia alguém no controle. Peguei um envelope branco, tamanho padrão. Dentro, coloquei uma folha de papel sulfite, completamente em branco, virgem, nada escrito. E escrevi no envelope, com letra cursiva bonita, caprichada, para Rodrigo e Bianca, com todo o meu carinho, Marina. Peguei um Uber, endereço, Clube Hípico de Santo Amaro, Granja Viana, trajeto, 40 minutos. Fui. A cerimônia era num clube enorme na Granja Viana, cercado de Mata Atlântica, portão imponente, segurança na entrada conferindo lista, jardim gigante, decoração toda branca e verde, flores naturais por todo lado, hortênsias, rosas, peônias, jardim encantado minimalista, chique, caro. Muito caro. Calculei mentalmente. 150 mil reais fácil. Talvez 200 mil reais. Cheguei durante o coquetel, já depois da cerimônia religiosa. Ninguém me parou na entrada. Meu nome ainda estava na lista de convidados. Ao que parecia, ninguém tinha se dado ao trabalho de me remover. Seguranças de terno preto, fone de ouvido, postura militar, garçons circulando com bandejas de canapés e taças de champanhe. Quarteto de cordas tocando Vivaldi ao vivo. Vi Rodrigo de longe. Terno azul marinho de corte perfeito, claramente sob medida. Gravata cor champanhe, combinando com as madrinhas que eu não era mais. Sapato italiano brilhando. Sorrindo, cumprimentando convidados, recebendo abraços, posando para fotos. Parecia feliz, mas eu conhecia meu irmão. Conhecia cada microexpressão. E eu vi. Tinha olheiras que nem a maquiagem masculina escondia completamente. Tinha tensão na mandíbula. Tinha rigidez nos ombros. Vi Bianca. E ela estava deslumbrante. Vestido branco de renda francesa, corpete bordado à mão com pérolas e cristais, decote ombro a ombro, cauda de 3 metros, cabelo loiro platinado preso em coque baixo impecável, com flores brancas naturais entrelaçadas, maquiagem de revista, pele porcelana, olhos esfumados, boca nude, sorriso de propaganda de pasta de dente, posando para fotos profissionais mesmo depois da cerimônia ter acabado. Fotógrafo de joelhos no chão buscando o ângulo perfeito. 5 madrinhas ao redor dela em formação, todas de vestido champanhe, todas loiras, todas com buquês menores de rosas brancas, todas rindo em sincronia para foto. Eu me mantive nas sombras literais, fiquei perto de uma árvore grande no canto do jardim. Não me aproximei de ninguém. Não cumprimentei, não fiz questão de ser vista, só observei, assisti, estudei. A festa começou quando o sol se pôs, iluminação cênica acendeu, luzinhas de fada nas árvores, refletores escondidos, velas flutuando em taças de vidro, jantar servido em mesas redondas de 10 pessoas, menu impresso em papel de algodão, entrada de camarão, prato principal de filé mignon ao molho de vinho tinto, sobremesa de petit gâteau, vinhos importados, tudo perfeito, tudo caro. Discursos começaram. O pai da Bianca, um senhor de uns 65 anos que parecia profundamente constrangido, falou 3 minutos sobre recomeços e segundas chances, e todos merecem ser felizes. Não olhou para a filha uma vez durante o discurso, falou olhando para o chão. A mãe dela nem foi convidada a discursar, percebi. Estava sentada numa mesa afastada, sozinha, bebendo vinho branco em silêncio. O padrinho do Rodrigo, um amigo da empresa chamado Fernando, fez aquele tipo de discurso de casamento que tenta ser engraçado. Rodrigo sempre foi um cara sério, certinho, até conhecer a Bianca. Aí ele ficou, bom, continua sério, mas agora tá falando de decoração e cores de guardanapo. Risadas. Mas falando sério, quando um homem, digamos, não tão bonito assim, risadas maiores, consegue uma mulher tão linda quanto a Bianca. Só pode ser amor verdadeiro, né, gente? Risadas, palmas. Rodrigo riu também, forçado, mas eu vi no olho dele, aquele olho que eu conhecia desde que ele tinha 5 anos, e eu uma, que doeu. Vi que a piada doeu. Hora dos presentes. Uma mesa gigante montada no canto do salão,
decorada com flores brancas e tecido de linho, pilhas de pacotes embrulhados em papel sofisticado, caixas grandes e pequenas, envelopes brancos. Tradição do casamento. Durante a festa, os noivos escolhem alguns presentes, abrem publicamente, agradecem. Um momento de gratidão e celebração com quem amamos. O cerimonialista anunciou no microfone, voz de locutor de rádio. Rodrigo e Bianca se sentaram numa mesa decorada especialmente para isso, tipo trono de casamento. Microfone na frente. Convidados se aproximaram, formando semicírculo. Fotógrafo e videomaker prontos, câmeras erguidas. Começaram pelos pacotes maiores. Abriram uma panela elétrica multicooker de 2.000 reais. Obrigado, tia Marisa. Vamos fazer receitas incríveis. Abriram um jogo de taças de cristal francês. Lindo. Muito obrigado, Amanda e Bruno. Abriram uma adega climatizada de vinhos. Uau, que presente incrível. Muito obrigado, Dr. Henrique. Você é demais. E então, chegaram nos envelopes. O cerimonialista pegou um da pilha. Branco, simples, com minha caligrafia. Para Rodrigo e Bianca, com todo o meu carinho. Marina. Silêncio imediato. Aquele tipo de silêncio onde 200 pessoas param de respirar ao mesmo tempo. Rodrigo olhou para o envelope como se fosse uma bomba. Olhou para Bianca. Ela pegou o envelope da mão do cerimonialista com unha postiça perfeita. Virou para Rodrigo. Abrir ou não abrir? Ela sussurrou. Mas o microfone de lapela captou perfeitamente. Toda a festa ouviu. Ela não era para estar aqui, Rodrigo respondeu, também sussurrando, também sendo captado pelo microfone. Murmúrios na plateia. Bianca, sempre performática, sempre sabendo que tinha uma audiência, decidiu fazer o show. Sorriu aquele sorriso de influencer. Gente, vocês sabem que família é complicado, né? Risadas nervosas do público. Mas hoje é dia de amor, é dia de celebração. Vamos abrir e agradecer. Ela rasgou o envelope com uma unha postiça rosé gold perfeita. Tirou o papel de dentro. Olhou, franzindo a testa. Virou para o outro lado. Virou de novo. Olhou para a luz. Nada. Tá em branco, ela disse no microfone. Rodrigo pegou o papel da mão dela. Olhou dos dois lados. Realmente, completamente em branco. Sulfite, branca virgem. Deve ser algum erro. O cerimonialista tentou salvar. Sorriso profissional no rosto. Às vezes o cartão cai, ou é uma piada de muito mau gosto. Bianca interrompeu, voz dura, sorriso sumindo completamente. Falou direto no microfone. E foi aí que eu saí das sombras, literalmente. Caminhei da árvore até a frente do salão, salto batendo no piso de madeira. Silêncio absoluto. 200 pares de olhos virando para mim. Vestido verde escuro destacando no mar de branco e champanhe. Não é erro, eu disse, alto e claro, voz não tremendo. E não é piada. O salão ficou em silêncio absoluto. Tipo de silêncio onde você ouve vento nas árvores, grilos, respirações. Marina. Rodrigo se levantou da cadeira, derrubando a taça de champanhe, líquido espalhando na toalha branca. O que você está fazendo aqui? Eu vim entregar meu presente, eu disse, cada palavra articulada. Você recebeu uma folha em branco, porque é exatamente o que você tem agora, Rodrigo. Nada. Zero. Você casou com uma mentira. Bianca se levantou também. Você tem exatamente 3 segundos para sair daqui antes eu chamar segurança e te fazer sair arrastada. Pode chamar, eu disse virando para ela. Mas antes, Bianca, ou devo dizer, Bianca Moretti Alves, eu queria te fazer uma pergunta na frente de todos esses convidados. O rosto dela mudou instantaneamente. Medo, puro medo. Máscara caindo. Eu não sei do que você tá falando. Não sabe? Porque a internet inteira sabe desde ontem. Você contou pro Rodrigo sobre o Gustavo Mendes? Sobre os 43.000 reais que você desviou da conta conjunta? Sobre o processo judicial que você perdeu? Sobre a sentença que te condenou por manipulação financeira? Ou esqueceu de mencionar esses pequenos detalhes? O salão explodiu. Não em gritos, em sussurros. 200 pessoas sussurrando ao mesmo tempo cria um barulho ensurdecedor. Celulares sendo pegos. Gente pesquisando. Bianca Moretti processo, sendo digitado em tempo real. Eu não sei do que você tá falando, Bianca repetiu, mas a voz tremeu. Máscara completamente caída. Você é louca. Você é uma invejosa doente que... Bianca, Rodrigo a interrompeu, olhando para ela. Do que ela tá falando? Quem é Gustavo? Amor é mentira. Ela tá inventando tudo para nos separar, para destruir nosso dia. 43.000 reais, Rodrigo, eu disse, olhando pro meu irmão.
Ela esvaziou a conta conjunta do ex-noivo dela. Tem processo judicial público, tem sentença, tem extratos bancários, tá tudo documentado. E você nunca soube por que ela mentiu. Ela mudou de sobrenome, criou nova identidade e te encontrou. Cala a boca, Bianca gritou. Perdeu completamente a compostura. Apontou o dedo para mim. Você não sabe de nada. Você é só uma invejosa amarga que não aguenta ver seu irmão feliz porque você é sozinha, feia e infeliz. Silêncio. Feliz? Eu ri. Um riso triste, baixo. Rô, você tá feliz? De verdade? Ou você tá exausto? Endividado? Isolado de todo mundo que te amava de verdade? Quanto você deve no cartão de crédito agora? 80 mil? 90 mil? Ele não respondeu. Só me olhou. E nos olhos dele, aqueles olhos castanhos que eram iguais aos meus, herança da nossa mãe, eu vi. Ele sabia. No fundo, ele sempre soube. Só não queria admitir. Marina, ele disse, voz baixa. Sai daqui, por favor. Eu já vou, eu disse. Mas uma última coisa. Eu separei 8 mil Riders de presente para vocês dois. Dinheiro que eu economizei com sacrifício, que eu ia dar com amor. Mas você me mandou embora 2 semanas atrás. Me disse que eu não combinava com o tema. Me tratou como lixo descartável. Então, eu peguei esse dinheiro de volta. E sabe no que eu vou gastar? Silêncio. Todo mundo esperando. Ainda não gastei. Tá na minha conta, rendendo juros. Esperando. Para quando você precisar. E você vai precisar, Rodrigo. Em uns 3, 4 meses, quando a conta conjunta que você certamente já abriu com ela estiver vazia e você tiver mais 50 mil reais de dívida. Quando você finalmente acordar e perceber quem você realmente casou, eu vou estar lá. Porque diferente dela, apontei para Bianca, eu nunca vou te abandonar. Mesmo você tendo me abandonado primeiro. Virei as costas. Comecei a andar em direção à saída. Salto batendo no chão de madeira. Silêncio absoluto atrás de mim. Marina! Rodrigo gritou. Parei. Não virei. Fiquei de costas. Eu sinto muito, ele disse, e a voz dele quebrou completamente. Ouvi o choro. Aí eu virei. Vi lágrimas descendo no rosto dele, gravata torta, gel do cabelo derretendo de suor. Vi Bianca puxando o braço dele com força, tentando fazê-lo sentar, sussurrando urgente no ouvido dele. Vi 200 convidados congelados, sem saber se deviam aplaudir, vaiar ou sair correndo. Vi o fotógrafo ainda com a câmera levantada, filmando tudo. Eu também, eu disse, voz firme. Eu também sinto muito. Sinto muito que você tenha escolhido ela em vez de quem sempre esteve do seu lado. E saí. Andei pelo jardim iluminado. Pedi Uber no portão. Fui embora. A festa continuou. Eu soube depois por fofoca de convidados que postaram anonimamente em páginas de fofoca. Durou mais 2 horas, mas ninguém conseguiu relaxar. Música tocou, comida foi servida, mas todo mundo estava desconfortável. Bianca chorou no banheiro por 40 minutos. 3 madrinhas tentaram consolá-la. Rodrigo bebeu 5 taças de uísque em 1 hora. Convidados foram embora mais cedo que o planejado. Bolo foi cortado às pressas. Valsa dos noivos foi tensa, sem sorrisos. Lua de mel para Cancún aconteceu. Voos e hotel já estavam pagos, mas posts no Instagram foram raros. 2 fotos em 7 dias, legendas genéricas, comentários desativados. 1 semana depois do casamento, recebi uma notificação no Instagram às 11 horas da noite. Rodrigo tinha me desbloqueado. Mensagem logo em seguida. Mari, podemos conversar, por favor? Marquei num café neutro. Starbucks do Shopping Eldorado. Território neutro. Meio da tarde de uma quinta-feira. Ele chegou 10 minutos atrasado, de olheiras ainda maiores, mais profundas, roxas. Anel de casamento brilhando na mão esquerda. Roupa amarrotada. Obrigado por vir, ele disse sentando. Eu pesquisei, continuou sem esperar resposta. Sobre tudo que você falou. Os processos, o Gustavo, a Bianca Moretti. É tudo verdade, cada palavra. Eu sei, eu disse. Por que você não me contou antes? Voz quebrada. Tentei. Você me bloqueou. Me chamou de invejosa. Disse que eu não era mais bem-vinda na sua vida. Silêncio. Ele mexeu no café que nem tinha pedido ainda. Mãos tremendo. Ela tá dizendo que são mentiras. Que as pessoas forjaram documentos digitalmente para prejudicar ela. Que o Gustavo é ex-namorado abusivo, obcecado que tá tentando destruir a vida dela. Que tudo é montagem. E você acredita nela? Ele ficou quieto por 1 minuto inteiro. Mexeu no guardanapo. Olhou pela janela. Olhou de volta. Eu não sei no que acreditar mais, Mari. Eu não sei em quem confiar. Passaram-se semanas. Rodrigo sumiu de novo. Não me bloqueou dessa vez, mas parou de responder mensagens. Visualizava
e não respondia. Até que, 2 meses e 3 dias depois do casamento, uma ligação às 23h47 de uma terça-feira. Mari, voz embriagada, arrastada. Você pode vir me buscar. Endereço: um bar em Pinheiros. Encontrei ele sentado sozinho num canto escuro, 3 garrafas de cerveja vazias na mesa, quarta pela metade, olheiras fundas, barba por fazer. Paguei a conta dele, coloquei ele no carro, dirigi em silêncio. Brigamos, ele disse no meio do caminho. Ela quer abrir conta conjunta. Eu disse que não. Ela surtou, jogou pratos, gritou, me chamou de controlador, de inseguro, de que se eu amasse ela de verdade, eu confiaria totalmente, que casamento sem confiança financeira não é casamento. E você? Eu tô com medo, Mari. Voz quebrando. Medo de verdade. Medo de estar casado com alguém que eu não conheço. Medo de que tudo que você disse seja verdade. Medo de ter cometido o maior erro da minha vida. Levei ele para minha casa. Fiz café forte. Conversamos até o sol nascer. Ele contou tudo. As dívidas que assumiu por causa do casamento, 87 mil reais no cartão de crédito. O aluguel da cobertura que comprometia 60% do salário líquido dele. As exigências constantes dela, preciso fazer preenchimento, tá ficando feio. Precisa trocar o carro, esse não combina com a gente. Precisamos viajar, todo casal viaja. Os amigos que ele perdeu porque ela não gostava. O isolamento progressivo. Eu não aguento mais, ele disse às 6h da manhã, sol nascendo pela janela da cozinha. Mas eu casei. Fiz voto na frente de Deus e de 200 pessoas. Não posso simplesmente desistir. Você pode, eu disse, segurando a mão dele por cima da mesa. Você pode recomeçar. A gente já recomeçou antes, lembra? Quando os pais morreram, quando tudo desmoronou, a gente reconstruiu. Podemos reconstruir de novo. Ele chorou. Chorou como não chorava desde o velório da nossa mãe há 13 anos. Chorou com soluços, com corpo tremendo, com mão apertando a minha até doer. 3 meses depois, Rodrigo pediu separação. Advogado, papéis, processo. Bianca reagiu exatamente como esperado. Ameaças, chantagem emocional, 3 processos diferentes. Disse que ia tomar metade de tudo. O advogado dele, que eu ajudei a pagar os honorários iniciais, mostrou que no regime de separação total de bens, que ela mesma tinha insistido para provar que não era interesseira, ela não tinha direito legal a nada que fosse anterior ao casamento. E como o casamento durou exatos 3 meses e meio, não havia bens adquiridos em comum. Ela saiu com nada. 0. Sumiu do Instagram completamente. Mudou de cidade. Ouvi falar que foi para Florianópolis. Recomeço número 3. Rodrigo vendeu quase tudo. Carro novo voltou para a concessionária. Cobertura desocupada. Móveis de grife vendidos no Enjoei. Roupas caras no brechó. Usou tudo para quitar parte das dívidas. Voltou a morar num apartamento de 1 quarto em Perdizes. Simples, pequeno, mas dele, pagável, real. E começou a me ligar de novo. Tímido no começo. Oi, Mari. Tudo bem? Tudo. E você? Conversas de 5 minutos, depois 10, depois meia hora. Até que um dia, quer jantar quinta? Japonês barato? Japonês barato. Jantares semanais voltaram. Aos poucos, com cuidado, a gente reconstruiu. Não da mesma forma. A confiança tinha rachaduras profundas, cicatrizes que nunca iam sumir completamente. Mas estávamos tentando. Ele me contava das sessões de terapia. Eu contava do trabalho. A gente ria de coisas pequenas. A gente lembrava dos nossos pais sem chorar. Progresso. Um dia, 6 meses depois da separação, ele me deu um envelope pardo. Abre. Dentro, um cheque. Banco do Brasil. 8 mil reais, assinado por ele. Eu sei que você guardou esse dinheiro, ele disse. Eu sei que você disse que ia estar lá quando eu precisasse, mas eu não quero que você pague pelos meus erros. Esse dinheiro é seu, sempre foi seu. E nos próximos anos eu vou te pagar de volta cada centavo que você gastou me ajudando. Advogado, terapia, tudo. Rodrigo, você não precisa... Deixa eu terminar. Você foi a única pessoa que teve coragem de me dizer a verdade quando todo mundo estava só me parabenizando. E eu te tratei como lixo. Te humilhei, te excluí, te abandonei pela pessoa que estava me destruindo. Não tem desculpa para isso. Nenhuma. E eu vou passar o resto da minha vida tentando merecer ter você como irmã de novo. Olhei para o cheque. 8 mil reais. Pensei em tudo. Pensei em quanto dinheiro significava. Quanto significava não. Rasguei o cheque, na frente dele, em 4 pedaços. O dinheiro eu não quero, eu disse. Não preciso, nunca precisei. Mas meu irmão de volta, esse eu quero. Esse eu sempre quis. Ele me abraçou. Ali, no meio do restaurante japonês barato de quinta-feira à noite, ele me abraçou e chorou no meu ombro.
E eu segurei, como sempre segurei, como sempre ia segurar. Hoje, 3 anos depois daquele casamento desastroso, Rodrigo tem uma namorada nova. O nome dela é Carla, professora de português do ensino médio, cabelo castanho natural. 387 seguidores no Instagram que ela mal usa. Eles moram juntos num apartamento pequeno de 2 quartos, sem luxos, sem ostentação, dividem contas, cozinham juntos, assistem Netflix sexta à noite. Ela usa roupas normais, compra em loja de shopping comum, dirige um Onix 2018. Ela me trata bem, me inclui, pergunta minha opinião. No último aniversário dela, me deu um presente. Tem paz. E paz, eu aprendi, vale infinitamente mais que qualquer tema de casamento perfeito. A Bianca soube por fofoca de internet que casou de novo. Ano passado, outro empresário, dono de uma rede de restaurantes em Florianópolis, 20 anos mais velho que ela. Instagram recomeçado pela 3ª vez. Mesmo padrão. Fotos em restaurantes, viagens, poses, filtros. Outro casamento ostentado. Outro ciclo começando. Desejo sorte sincera ao novo marido. Que ele seja mais esperto, que ele pesquise antes, que ele não tenha uma irmã para alertá-lo. E eu aprendi lições que vou carregar para sempre. Aprendi que família não é quem te tolera nas festas. Família é quem te confronta quando você precisa, mesmo sabendo que você vai odiar no momento, mesmo sabendo que você pode te excluir, porque seu bem-estar importa mais que conforto. Aprendi que amor verdadeiro não exige que você seja pequeno para caber num tema, não pede que você mude quem é. Não te faz sentir menos. Aprendi que silêncio pode ser estratégico, que paciência pode ser arma, mas que a verdade sempre precisa ser dita, nem que seja numa folha em branco num envelope de casamento. E aprendi que, às vezes, o melhor presente que você pode dar para alguém que você ama é a dignidade de enfrentar as próprias escolhas e as consequências delas. Porque quando meu irmão abriu aquele envelope vazio, quando me viu ali no casamento que eu supostamente não combinava, foi a primeira vez em 2 anos que ele realmente me viu. Não como a irmã inconveniente que não usava salto alto, não como a invejosa amarga que não tinha namorado, mas como a pessoa que sempre esteve lá, que segurou a mão dele no velório, que dividiu a dor, que guardou 8.000 pesos para dar de presente mesmo sendo excluída, que foi humilhada mas não desistiu dele. E no final das contas, foi isso que salvou a gente. Foi a folha em branco que disse tudo. Hoje você ouviu minha história de como um envelope vazio mudou tudo. Se você já foi excluído por alguém da sua família, se já foi humilhado por não se encaixar num padrão estético ou social, se já tentou avisar alguém que amava sobre um perigo e foi tratado como vilão, como invejoso, como problema, eu quero que você saiba uma coisa. Você não está sozinho, e sua verdade importa, mesmo quando ninguém quer ouvir, mesmo quando te chamam de louco, mesmo quando te bloqueiam. Sua verdade importa. Se essa história tocou você de alguma forma, se te fez sentir algo, raiva, tristeza, identificação, esperança, qualquer coisa, deixa aquele like. Por favor, cada like mostra para o algoritmo do YouTube que histórias reais, sem filtro, sem final de conto de fadas, mas honestas e verdadeiras, importam. Que pessoas reais com problemas reais merecem ser ouvidas. Se você quer ouvir mais relatos como esse, de pessoas que não aceitaram ser diminuídas, que colocaram limites mesmo doendo, que escolheram verdade em vez de conforto, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Eu posto 3 vezes por semana. Histórias reais, pessoas reais, sem roteiro inventado. E me conta nos comentários, por favor. Você acha que eu exagerei em aparecer no casamento? Você teria feito o mesmo ou teria só sumido e deixado pra lá? Tem alguém na sua vida que você tentou alertar sobre uma situação perigosa ou tóxica e foi ignorado? Como você lidou com isso? Conseguiu manter o relacionamento depois? Escreve aqui embaixo. Às vezes, a gente só precisa saber que não tá louco, que o que sentimos é válido, que a gente não é o problema. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir que tá tudo bem se afastar de quem te desrespeita, mesmo sendo família de sangue. Que família é quem te respeita, não quem te humilha. Você pode estar dando coragem para alguém colocar o limite que precisa há anos. No próximo vídeo, eu vou contar a história da Clara, que descobriu no chá de bebê dela, na frente de 50 convidadas, que o filho que ela esperava não era do marido. E a reviravolta dessa história, o que aconteceu depois, vai te deixar de queixo caído. Não perde. Obrigada por ter ficado comigo até aqui, até o final. 50 e poucos minutos da sua vida que você escolheu passar comigo. Sua presença importa. Seu tempo importa mais do que você imagina. Cada visualização,
Cada segundo assistido me diz que tem gente do outro lado querendo ouvir verdade, e isso me dá esperança. Te vejo no próximo relato. Cuida de você. E lembra, você sempre combina com qualquer tema, porque você é completo do jeito que é.